Vai falar agora, gente, o desembargador Gustavo Tadeu Alckmin, desembargador do TRT1, lá do Rio de Janeiro. Né? Posso resumir aqui o currículo do Tadeu em duas atividades. Um amigo, mas foi presidente da Anamatra em 99, 2001, se eu não estou enganado, é isso? Nem tu te lembras mais? Vagamente, 99 a 2001, e foi agora conselheiro do CNJ, recentemente, né? Entre 2015 e 2017, né? E agora é sucedido na cadeira pelo desembargador Valtércio, né? O representante do segundo grau. Nós vamos, então, até às 4h30, né? E depois nós ficamos aqui com os diretores de prerrogativas e os presidentes que estão respondendo pela respectiva pasta ou querem ficar juntos, não tem problema. Mas é para a gente se conhecer e afinar mais o nosso discurso, né? Nós que estamos nessa área tão importante e significativa que é o que são as prerrogativas e que é os assuntos jurídicos, tá? Então, sem mais delongas, passo a palavra, então, ao Tadeu para... Pode. Ah, não, mas também tem direito, tá? Então, tá bem. Bom, quer usar esse móvel ou prefere usar esse? Vamos ver se está bom aí. Deixei aqui. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui na minha casa, né? Na Anamatra, lugar de tantas lembranças, tantas histórias. Cumprimento e agradeço ao meu amigo Colucci pelo convite, né? E ao presidente Guilherme, e cumprimento a Anamatra pela iniciativa desse evento, até porque esse é um tema bastante presente hoje na realidade da justiça do trabalho. Eu não vou fazer propriamente uma palestra, né? Nem trouxe grandes coisas preparadas, eu vim aqui mais bater um papo com vocês, trazer algumas reflexões do meu ponto de vista sobre tudo isso que está acontecendo. Então, foi isso que eu combinei com o Colucci, né? Então, vamos estabelecer o ambiente mais informal possível, né? Vejo tantas caras novas que eu perguntei para o Colucci, vem cá, mas são todos os presidentes de Amatra, que alguns eu conheço, outros não. Ele falou, não, o pessoal é basicamente das secretarias de prerrogativas das Amatras, né? Então, e aí é muito bom ver gente... Quer dizer, é muito bom, muito ruim, né? Porque aí só reafirmo meus cabelos brancos aqui, minhas rugas, a minha idade, mas é bom ver gente nova dando gás aí à nossa justiça do trabalho. Eu fiz questão de vir na parte da manhã, ouvi o ministro Renato, a quem eu muito admiro, que é um entusiasta dessa matéria, desde quando era corregedor, né? Ouvi a palestra da colega Elinei, que eu não conhecia, e fiquei muito bem impressionado com a sua explanação, muito clara sobre o seu ponto de vista do que está acontecendo na prática, no tema da Resolução 174. Cumprimento meu colega desembargador José Otávio, que eu também sei que é um entusiasta do tema, né? Mas eu devo frisar que, sem nenhum demérito e sem nenhuma crítica pessoal
as explanações que já aconteceram e quem pensa de modo diferente, mas eu sou exatamente o oposto. Eu não sou nem um pouco entusiasta do tema, não sou nem um pouco entusiasta da prática, e, mais do que não ser entusiasta, eu sou muito crítico, né? Volto a dizer, um ponto de vista puramente pessoal e que eu queria trazer para a reflexão de vocês. Eu não vou fazer nenhuma abordagem extremamente técnica, até porque o ministro Renato, o Rogério também, que é um especialista no assunto, né, a própria desembargadora Elinei, já nas suas explanações, já trataram de partes técnicas, algumas questões foram muito bem colocadas pelos colegas, uns questionamentos que surgem a respeito do que acontece na prática com relação ao Sejusc. Então, seria muito repetitivo eu ficar aqui falando sobre o funcionamento, como funciona aqui, como deveria funcionar ali, que deveria aperfeiçoar aqui ou acolá, porque isso está na abordagem que eu faço, que eu diria que é uma abordagem menos técnica e é uma abordagem mais política. E aí é que eu começo a minha linha de raciocínio. Vejam bem, alguém disse, salvo engano, a desembargadora Elinei, e ela disse com toda razão, que a expressão que ela usou é que a conciliação está no DNA do juiz do trabalho. E é fato, é verdade, né? Não por acaso nós tínhamos as antigas juntas de conciliação e julgamento. Não por acaso a definição, o conceito conciliação vinha antes até de julgamento, né? Não por acaso nós temos, tradicionalmente, no processo de trabalho, pelo menos dois momentos obrigatórios de se tentar a conciliação. Também não por acaso os processualistas, os redatores das alterações do Código de Processo Civil beberam nas águas da CLT quando tratou do tema da conciliação. Então, assim, esse tema não nos é estranho. O que é estranho nesse momento? Qual é a grande novidade nesse momento? É a ênfase que se dá a esse tema através de núcleos, de centros de conciliação, como sendo uma grande solução ou uma grande válvula de escape para os problemas que historicamente nos atinge dentro da Justiça do Trabalho e dentro do processo trabalhista. E vem numa onda que é uma onda mais ou menos consensual com os demais ramos do direito, do Poder Judiciário. Há uma tônica, há um discurso batido, e ele é batido porque ele é verdadeiro, que envolve todo o Poder Judiciário, do excesso de judicialização de conflitos, de banalização de conflitos, de excesso de demandas no Poder Judiciário, que o Judiciário está inchado, aí nós vamos aos números anualmente anunciados pelo CNJ, e os números são, de fato, assustadores. E, com isso, há uma onda que não é específica do Poder Judiciário brasileiro, da realidade brasileira, de você procurar formas alternativas de solução de conflitos. E, com isso, toda essa onda ela foi consagrada, inclusive, pelo já não tão novo Código de Processo Civil, que trouxe a mediação, a arbitragem, a conciliação, dando-lhes uma ênfase
que não havia antes para dizer ao cidadão, ao jurisdicionado, enfim, aos destinatários do Código de Processo Civil, que essa era a tônica e era o caminho que o legislador estava apontando como uma forma de desafogar os números assustadores que envolvem todo o Poder Judiciário. E essa onda bateu nas portas da Justiça do Trabalho. E começou a ganhar eco, porque exatamente a Justiça do Trabalho, dentro do Poder Judiciário, é uma das justiças mais demandadas. Então, estamos todos no mesmo pacote. Todos os ramos do Poder Judiciário e Justiça do Trabalho estamos todos no mesmo pacote, então vamos todos procurar formas alternativas de solução de conflito. É esta a lógica? É esta a lógica para um determinado ponto de vista. Não é a lógica a que eu me filio. E por que eu digo que minha visão é mais política do que propriamente técnica? Porque eu parto de uma premissa que a Justiça do Trabalho é um ramo do Poder Judiciário diferenciado. E ela só tem vida própria, só justifica uma existência própria, porque ela é diferenciada. Quando vem a reforma trabalhista, ela vem exatamente na tentativa de inverter essa ótica e dizer que não é. Mas se a premissa é de que a Justiça do Trabalho ela tem peculiaridades que a fazem especial, nós não podemos pensar na mesma linha de raciocínio. A começar pelo uso equivocado do conceito de mediação. A mediação é consagradamente uma forma de solução de conflitos. Não é, é um equívoco dizer isso. A mediação é uma forma de pacificação de conflitos. E isso tem uma enorme diferença do enfoque que se dá à temática. Por isso que a mediação precisa de um juiz que não vá julgar a causa. Por isso que há cláusulas de confiabilidade na mediação, em que as partes revelam segredos e detalhes que não revelariam para o julgador. Porque o objetivo da mediação não é impor uma solução, mas que as partes cheguem a um consenso em que elas saiam de forma satisfeita do processo, da finalização, do resultado da mediação. Tanto que o Papa, o maior entusiasta do tema na área processualista, que é Kazuo Watanabe, ele começa dizendo: é um equívoco achar que a mediação serve para reduzir demandas no Poder Judiciário. É um equívoco. A mediação ela se justifica como uma forma de tornar um conflito, e de preferência um conflito que seja sucessivo, que se prolongue no tempo e que seja muito mais razoável e muito melhor para as partes que vão conviver durante muito tempo, que aquilo seja, de alguma maneira, pacificado. Os melhores exemplos que ele usa é exatamente problema de vizinho, em condomínio, problema de família, em que, independentemente do pai e da mãe brigarem, eles vão ter que conviver com o filho uma vida inteira. Aí a mediação entra como não de impor que quem está certo ou quem está errado, mas de uma forma de pacificar aquela lide. E aí eu pergunto a vocês, juízes do trabalho, é possível aplicar esse mesmo conceito
num conflito trabalhista? Podemos pensar em pacificação num conflito trabalhista? Podemos falar em mediação quando o que nós temos na prática é que os conflitos trabalhistas chegam já findos? A lesão já aconteceu, já se perpetuou, já passou muito tempo, e o que tem que se dar ali é uma solução. É uma solução. A solução pode vir pela decisão judicial, impondo e dizendo qual é o direito, ou a solução pode vir pela conciliação. Mas a conciliação significa abrir-se mão de possíveis e eventuais direitos. Abrir-se mão de expectativas e do que cada uma das partes chama de justiça. A conciliação, ela inevitavelmente vai deixar insatisfeita uma das partes, quando não, e mais comumente as duas. E aí nós saímos então dos outros ramos do direito e vamos para a realidade trabalhista no nosso país, historicamente. E aí, o que é que nós temos de realidade trabalhista? Nós temos, gente, 54% dessas ações que povoam a Justiça do Trabalho e que, um belo dia, um ministro do Supremo, com a sua autoridade de ministro do Supremo, quiçá sem se dar conta da efetividade dos números que estava falando, chegou assustado com o número de demandas de dizer que 98% das ações do mundo estavam na Justiça do Trabalho. Por quê? Nobis fora qualquer outra interpretação que se dê à fala dele, porque os números são realmente grandes, são assustadores, só que desses números, 54% se referem a verbas rescisórias. Nós estamos falando dos direitos básicos do trabalhador. Não estamos falando aqui de dano moral, o ministro, com muita autoridade, disse: hoje os processos não são mais como eram antigamente, de horas extras só, e de verbas de horas. Hoje você tem realmente uma gama de pedidos e de demandas acumuladas no mesmo processo, né, que vão além. Não há a menor dúvida com relação a isso. Os processos hoje são mais complexos, não há a menor dúvida com relação a isso. Mas o básico é verbas rescisórias. E aí, quando nós colocamos na seara de conciliação como solução para esse excesso de demandas, ou seja, solução para o número excessivo de não pagamento de verbas rescisórias, nós estamos dizendo que o empregado, o trabalhador, tem que abrir mão de seu direito básico para dar uma solução ao seu caso. Vocês podem dizer com toda razão, mas isso sempre aconteceu nos processos individuais. E eu não vou negar que sempre aconteceu. Mas nós estamos falando de uma política de tribunal, o que é muito diferente de iniciativas em processos individuais. Então, a premissa, a meu juízo, com todo o respeito de quem pensa diferente, já está equivocada. Porque eu estou partindo de uma premissa em que o melhor dos mundos para o trabalhador é abrir mão dos seus direitos.
Os exemplos do vídeo que passamos aqui são sintomáticos. São sintomáticos. Um diz que saiu satisfeito porque vai parcelar o pagamento das verbas da rescisão dele em 15 vezes. E a outra diz que saiu satisfeito porque vai parcelar em 5 vezes. É essa satisfação, é esse o resultado que o Poder Judiciário, que a Justiça do Trabalho, tem que dar ao cidadão, eu pergunto. É esse o resultado que a sociedade espera? Ah, mas nós temos que pensar na empresa que está com... Uma das empresas, a expressão foi, estava com reestruturação de pessoal. E aí parcelou em 15 vezes. É a mesma lógica que se usou para aprovar a reforma trabalhista. Temos que pensar na empresa, no pequeno empresário, e se esquecer da figura do trabalhador. A lógica é a mesma, me desculpem. A lógica é absolutamente a mesma. Então, mas isso se anuncia como sendo, eu ouso dizer, como um canto da sereia para o juiz. Porque é sedutor. Eu vou ter processo em que eu teria que julgar e eu incentivando com o tribunal, com a instituição, tendo uma política de incentivo à conciliação, eu vou reduzir o meu número de demandas. E aí é que eu acho que entra o canto da sereia. Porque, a partir do momento em que eu constato, como bem disse o ministro Renato, em que ele trouxe números, em que a Semana da Conciliação mobilizou quase R$1 bilhão, e se a minha lógica estiver correta, eu estou dizendo aqui que 1 bilhão não era para ser 1 bilhão. Era para ser o quê? 1,5 bilhão? 2 bilhões? 3 bilhões? Certamente mais do que 1 bilhão. A lógica me diz que os trabalhadores abriram mão de boa parte da fatia desse dinheiro para se chegar a esse número fantástico. E a lógica me diz mais. Aí eu me coloco no lugar do mau empregador. Ou, se nós quisermos ser redundantes, das grandes empresas devedoras da Justiça do Trabalho. Isso significa um estímulo a se continuar descumprindo a lei. Porque, pela ótica de quem está descumprindo a lei, é muito melhor eu descumprindo a lei e sabendo que eu vou pagar numa conciliação que me é estimulada pela Justiça do Trabalho, menos do que eu deveria pagar, efetivamente. Aí o raciocínio é puramente matemático. Aquilo que parece ser, que é festejado, pode ser lido como um estímulo ao descumprimento da lei. Que é um dos grandes nós. Eu aqui, como disse, tenho mais cabelos brancos que todos vocês, e muito mais rugas também. O que eu quero dizer é o seguinte, eu estou há mais tempo na Justiça do Trabalho. Isso não faz de mim uma figura melhor nem pior do que vocês, mas me diz o seguinte, eu convivo com esse reincidente descumprimento de legislação trabalhista, de direitos básicos do trabalhador, quase sempre por grandes e mesmos empregadores, há muitos anos. Há muitos anos. E a solução que eu encontro é tirar no sofá da sala? Quando, na verdade, eu tinha que tentar resolver o problema da efetividade da execução, eu tinha que tentar o problema da fiscalização para os conflitos, para as lesões dos direitos não acontecerem antecipadamente, de forma reiterada,
Quantos de vocês que já estão aí há algum tempo sentando, fazendo audiência, se deparam com as mesmíssimas situações das mesmíssimas empresas, com os mesmos pedidos? Esses pedidos são inventados? Esses pedidos são inventados pelos advogados? Será que há uma grande orquestração que vamos bolar pedidos para tumultuar a cabeça do juiz e deixar ele lá com um monte de processo na cabeça? Será que é isso? Ou será que nós vivemos um quadro que se repete dia a dia, mês a mês, anualmente, com as mesmas lesões repetitivas, e a solução que a gente acha dizendo, olha, o descumpridor da lei pode vir aqui que você vai pagar menos e o trabalhador vai aceitar menos e vai sair feliz e satisfeito, porque eu vou dar balinha, eu vou fazer um ambiente bacana, eu vou botar cheirinho no ar, eu vou tratar bem, eu vou ser legal e pronto. É isso? Aí eu pergunto a vocês, é esse o nosso papel nesse momento, gente? O ministro colocou muito bem. O ideal é você não sair com um gosto amargo na boca. Mas eu pergunto, quantos trabalhadores já aceitam acordos em que eles abrem mão de boa parte de direitos óbvios? Isso acontece em demandas individuais, eu não falo nem em centros de conciliação, e que você, juiz, fala para ele, não aceite, porque vai prejudicial a você, e eu falo, eu quero aceitar, eu preciso aceitar, porque esse processo vai demorar mais 4, 5 anos, e eu preciso ter o dinheiro. Então, eu resolvo um problema que é da estrutura da Justiça do Trabalho, que não dá uma resposta imediata para o trabalhador, para ele ser compelido a aceitar menos do que ele tem direito e sair satisfeito com isso. Percebem? Então, assim, o que eu queria chamar a atenção para vocês é a lógica desse raciocínio. Não é um discurso contra a conciliação, contra se fazer acordo, e nem mesmo contra os sejusques em si, mas é essa apologia à conciliação como uma política de incentivo institucional que me preocupa. E me preocupa muito neste momento em que estamos vivendo, gente. Um momento, ou será, e aí, assim, sem nenhuma crítica direta aos expositores, assim, mas eu tinha uma sensação, quando eu estava ouvindo-os, que a gente vive tempos de normalidade na Justiça do Trabalho. Que a gente vive tempos de absoluta temperança na Justiça do Trabalho, que não tem nada de errado acontecendo na Justiça do Trabalho. Ora, nós somos operadores da Justiça do Trabalho, alguns mais, outros mais jovens ou mais velhos, mas será que não está acontecendo nada na Justiça do Trabalho? Será que está tudo bem? Será que a gente tem condições hoje de continuar fazendo um discurso, porque é igual o discurso da Justiça Comum, que é igual o discurso da Justiça Federal, que é igual o discurso feito por direito do consumidor? Ou será que nós temos que mostrar exatamente as nossas diferenças nesse momento? Esse momento de sobrevivência. Preciso chamar a atenção de vocês para isso. Momento de sobrevivência. É o que estamos passando hoje. É o que estamos passando hoje. E aí chegamos à resolução 174. E foi feita menção aqui à resolução 125 do CNJ, que cuida das formas de mediação, conciliação e arbitragem, enfim, todo o poder judiciário. Essa resolução, quando ela foi aprovada, quando eu estava no CNJ, junto com o ministro Lélio Bentes e o juiz Carlos Eduardo.
E usando desse mesmo raciocínio que eu estou expondo a vocês agora, foi que nós conseguimos convencer os demais conselheiros a abrir um dispositivo na própria resolução para dizer essa resolução não se aplica aos processos trabalhistas e à justiça do trabalho. E por que não se aplica? Pelas peculiaridades. Foi exatamente para isso que aquele dispositivo foi colocado. Porque temos peculiaridades. E quando ainda estávamos no CNJ, sob a presidência do ministro Lélio Bentes, foram feitas audiências públicas, consultas públicas, foi feito todo um trabalho de se preparar uma resolução do CNJ para a Justiça do Trabalho. Isso foi feito. Ainda no final da gestão do ministro Lewandowski. A ministra Carmen Lúcia entendeu por bem que tem que fazer uma reestrutura de resoluções e acabou que saímos de lá e até hoje não foi aprovada essa resolução. E, nesse ínterim, veio a resolução do CSJD, que tem aspectos, enfim, dentro da filosofia que se propõe, interessantes, sem dúvida alguma, como foi dito aqui, mas traz problemas que eram exatamente alguns dos problemas que estávamos prevendo no CNJ e quando elaboramos lá uma resolução específica. E eu posso alinhar alguns deles. Por exemplo, proibição expressa de avocatória. Iniciativa exclusiva do juiz de mandar o processo para o Sejusc. Vocês sabem que alguns tribunais dizem que não tem avocatória. Salvo engano, o Tribunal do Rio acho que não diz que não tem. Não sei se diz expressamente, eu não sei. Mas vocês sabem o que acontece na prática com muitos tribunais? O juiz do Sejusc tem perfil em que ele tem acesso a todos os processos do regional. E ele pode pedir e pegar o processo, desculpe a expressão, na mão grande, e, às vezes, o juiz titular nem sabe disso. Há aí, já desde logo, um problema do juiz natural que me parece incontornável. Outra coisa que nós também já prevíamos como problemático, a rotatividade obrigatória do coordenador. E aí é o que estava falando com a colega Catribe do Rio de Janeiro. O risco que se tem de você uniformizar o entendimento para as conciliações da forma A, da forma B, da forma C. Lá no Rio são quantas varas? 82 na capital. Os juízes há uma certa democratização dos entendimentos de como se conduz uma conciliação. No momento que você coloca na mão de um, e você não faz uma rotatividade desse um, você já diz como que... Aí você vai falar assim, mas isso é bom ou não, né? Como diria o Caetano. A vedação expressa a mediação pré-processual, mas esse tema eu pulo para depois. Outra coisa que prevíamos também, que tudo que eu ouvi aqui tem sido problemático, critérios restritivos para indicação dos mediadores. Todas essas questões estavam no nosso projeto. E mais, a homologação e a tramitação processual é do juiz da vara. Isto é indelegável. Porque não é só o problema de expedir alvará, não. Você sabe qual é o problema que eu, na prática, já peguei no Rio de Janeiro, eu como desembargador? Do juiz do Sejusc impor multa às partes por litigância de má-fé. O processo vai lá para o Sejusc, ele impõe multa, porque acha que sei lá,
a parte litigou de má-fé, e quer que eu, desembargador, cumpra algo que não teve contraditório, não é objeto de recurso, não é nada. Ele vai lá e impõe a multa. Para vocês terem a noção, essas questões todas estavam devidamente compreendidas por aquilo que hoje a gente está vendo que são problemas que se anunciam. Mas então vocês perguntam, mas então você é contra o Sejusc, você odeia o Sejusc, Eu acho que o juiz da conciliação é o juiz singular. Ele é o juiz da conciliação. Por que que se... mas um sabe fazer mais, outro sabe fazer menos. Mas ele conhece o processo. Ele sabe dar... Ele é aquele que está habilitado para saber se vale a pena, em determinados casos, a parte ou as partes abrirem mão desse ou daquele direito, ou dessa ou daquela expectativa de direito. Isso é indelegável. Esse é o papel do juiz. E eu vejo com muita, mas com muita preocupação, algo que nós já anunciávamos lá atrás. E que vê-se, eu vi isso pela fala da desembargadora Elinei, eu não concordo com o ponto de vista dela, gostaria até de debater isso com ela, mas, enfim. Mas era um temor que nós já tínhamos. É o uso de pessoas externas, de convênios, de estudantes, sob o argumento de que nós estamos com deficiência de quadro. E aí eu volto à realidade, porque eu não tenho como sair da realidade que a gente está vivendo. Para que justiça do trabalho com um quadro desse? Para que, gente? Pode virar um ramo qualquer da justiça comum, que a ponto de uma entidade externa, um estudante, um terceiro, fazer homologação de termo de rescisão contratual, que qualquer Barnabé lá da Delegacia Regional do Trabalho fazia? Para isso eu justiça do trabalho? Então, quando a gente festeja números de conciliação, eu pergunto, será esse o papel que a Justiça do Trabalho tem nesse momento? E eu percebi, pela fala da ministra Elinei, que esse é um tema que está voltando. Nós já tivemos fantasma de figuras estranhas dentro da Justiça do Trabalho. Meu amigo Saulo, lembra deles? Lembra dele? Ainda bem que a maioria aqui, a imensa maioria, não conviveu. E que tantos males e que tantas histórias tristes nos lembram. Eu acho que nós temos que fazer uma reflexão sobre isso tudo. Não vejo com tanta má vontade um núcleo de conciliação no segundo grau, onde você já tem uma decisão judicial, ou seja, de alguma maneira o judiciário já afirmou alguma coisa, ainda que precária ou provisoriamente, e um juiz tem condições de ponderar sobre algo que já está colocado. Ou talvez um centro de núcleos, enfim, de conciliação, talvez em processo em fase de execução. Não vejo com tanta má vontade. Mas esse engrandecimento dos Sejuscs, eu olho com muito temor. E me lembrei
que alguém falou, não me recordo agora. Não, mas aí os processos que estavam na pauta daqui a um ano poderão ser antecipados pelo Sejusc, que fazer a conciliação facilita das partes. Gente, há ferramentas sendo desenvolvidas, eu estou no Comitê de Gestão Nacional, junto com a Corregedoria do TST, em que, por exemplo, é uma ferramenta que está sendo desenvolvida, provavelmente vai ser disponibilizada em breve, em que o juiz da vara, ele usa essa ferramenta na pauta dele daqui a, sei lá, daqui a um ano. E essa ferramenta lê, a partir do nome das partes, dos advogados, dos objetos que estão sendo decididos, dos temas que estão sendo decididos, qual o percentual e quais daqueles processos têm maior possibilidade de acordo. Quais não têm praticamente nenhuma possibilidade de acordo. E quais têm uma possibilidade de acordo razoável. O juiz, uma corregedoria que está com... Pode usar dessa ferramenta e buscar os processos que têm maior possibilidade de acordo e ele fazer isso. Não precisa de Sejusc para fazer isso. As ferramentas estão aí, à disposição. Daqui a pouco está todo mundo aí. Então, eu queria dizer que eu vejo com muito cuidado essa questão, viu, meu caro Colucci? Não sei se você me chamou aqui para falar isso, mas eu veria com muito cuidado. E aí eu faria, porque essa questão da conciliação como sendo válvula de escape, claro que não passou desapercebido para o legislador da reforma trabalhista. E aí voltamos ao momento que estamos vivendo. Estamos vivendo uma reforma que nada mais, nada menos, mudou a ótica do direito para o trabalhador e colocou para o empresário. Essa é a lógica que essa reforma trouxe. É uma lógica que quebra o direito do trabalho na sua espinha dorsal. É uma lógica que tem por leitura por trás de se chegar a um processo de extinção da própria Justiça do Trabalho, porque ela deixa de ser diferenciada e passa a não precisar mais existir. Isso que era dito há pouco tempo como algo absolutamente inviável e improvável, já é dito com naturalidade, como eu estou dizendo aqui, nem que seja para você rebater o que está sendo afirmado. Mas no momento que você rebate, é porque você rebate porque sabe que é algo factível. E, para mim, um dos mais terríveis pontos que essa reforma trabalhista foi, que está dentro dessa mesma lógica de apologia à conciliação, é a conciliação extrajudicial. Essa é a chamada mediação pré-processual que muitos anunciavam como sendo uma coisa positiva e que é a menina dos olhos dos empresários. Eles tentaram, por via legislativa, criar
comissões que dessem quitação geral ao contrato de trabalho. Se tentou, por via jurisprudencial, de enunciado de súmula do TST, que desse quitação geral e restrita aos termos de rescisão. Os juízes do trabalho resistiram. A jurisprudência trabalhista resistiu, tanto à leitura que se queria fazer àquilo que as comissões de conciliação prévia pretendiam, como o que o próprio Tribunal Superior do Trabalho tentou fazer e recuou, por uma atuação da jurisprudência trabalhista, principalmente a começar pelo juiz de primeiro grau, conscientes exatamente da temática que está por trás desse discurso. Pois isso veio no bojo da reforma trabalhista. E eu vejo com preocupação que, às vezes, viu, meu caro Colucci, você que aí é um líder, eu vejo que esse tema, às vezes, é um pouco desprezado nos debates que a gente vai ter sobre reforma, que a gente tem sobre a reforma trabalhista. É um tema desprezado. E, só para a ciência de vocês, até maio, deixa eu ver que eu anotei em algum lugar, foram já homologadas 13.000 conciliações extrajudiciais na Justiça do Trabalho. Esse número é da Corregedoria. Só no mês de maio foram homologadas 4.358 conciliações extrajudiciais. Isso apequena o papel do juiz. Isso nos transforma em carimbador de processo. Isso tira o poder do juiz de verificar as reais condições do que está acontecendo naquela possível lide. Isso contraria o espírito até da própria jurisdição voluntária, quando diz que o juiz tem que se apegar apenas à legalidade do que está sendo proposto. Isso contraria, em muitas vezes, o próprio Código de Ética e o próprio Código de Ética da OAB, quando coloca um mesmo advogado fazendo os dois papéis. E isso tira do juiz o poder maior que ele tem, porque muitas dessas homologações são feitas sequer sem audiência. Sequer sem audiência. Sem falar no efeito colateral, que é tirar de vez o trabalhador de dentro do sindicato, que agora ele nem para ir para homologar a rescisão contratual ele vai. E aí chega com um termo de conciliação dando quitação de tudo, às vezes sequer é submetido a uma audiência e nada mais pode reclamar. É esse o papel que nós estamos nos servindo. É esse o papel que, ao contrário dos sonhos de muitos, não vai nos colocar dentro da Justiça Federal. Não vai. Esse papel nos coloca a pré-43, quando éramos esferas administrativas. Eu acho que ou a gente se conscientiza dessa questão, ou nós vamos caminhar para o fim. E já na minha conclusão do meu raciocínio, a gente vai ficando velho, a gente começa a contar história aqui, né? Que história que a gente já passou. Né? O Colucci anunciou aí, eu fui presidente da ANAMATRA em 1999 e 2001. Como eu disse para ele, tenho apenas vaga lembrança dessa época, Colucci, muito tempo. Mas uma lembrança firme que eu tenho dessa época é que tramitava dentro do Congresso Nacional uma reforma do Poder Judiciário, relatada, então, pelo então deputado, hoje senador, Aloysio Nunes Ferreira. O deputado Aloysio Nunes Ferreira trouxe como grande inovação no seu projeto de reforma do Poder Judiciário a extinção da Justiça do Trabalho. O que foi uma grande novidade, chocou o mundo jurídico. Porque ele tirou da cartola, ali ele nos transferia para a Justiça Federal,
Ali ele nos transferia para a Justiça Federal. Não coincidentemente, numa época em que a Justiça do Trabalho começou a definir planos econômicos, começou a mexer com as questões econômicas do país. E o projeto não foi adiante. A Ana Matra, na época, capitaneou um processo de resistência que contou com advocacia, Ministério Público, sindicatos, prédios da Justiça do Trabalho foram abraçados, passeatas foram feitas, caravanas no Congresso Nacional, e o deputado foi obrigado a recuar do seu projeto. Aquilo soava como um absurdo, uma coisa assim inimaginável. No fundo, ninguém acreditava que aquilo pudesse acontecer. Mas sabe por que a gente não acreditava que aquilo pudesse acontecer? Não era pela justiça do trabalho em si, era pelo direito do trabalho. Pela força e pelo que representava o direito do trabalho. E nós dizíamos, no fundo, se quer mexer, é com todo caráter protecionista, com todas as peculiaridades que o direito do trabalho tem. E isso era, num cenário de Congresso, inviável. Nem o negociado versus o legislado eles conseguiam aprovar. Porque não se mexia. Esse era o nosso grande poder. O grande poder que a Justiça do Trabalho tinha era a essência do seu direito do trabalho. E agora, o legislador foi pela via inversa. Ele mexeu, aproveitando um quadro peculiar na cena do país, um Congresso Nacional que se aprova o que quiser, se aprovou a alteração da essência do direito do trabalho. E que, como consequência lógica, pode levar, aí sim, ao fim da Justiça do Trabalho. E os argumentos todos que fizeram a gente abraçar prédio, a gente fazer passeata, a gente fazer caminhada, caravana no Congresso, já não existem mais. E o meu temor é que estejamos dormindo com o inimigo e cavando a própria sepultura, quando a gente faz a apologia a temáticas dessa natureza, talvez precisando refletir sobre o que se quer, o que se pretende, qual é o papel e a efetiva necessidade da existência da Justiça do Trabalho. Nada contra a conciliação em si, nada contra centros de conciliação, núcleos de conciliação em si. Mas não como protagonismo, não como uma política institucional que tem como sustentáculo e como objetivo e como marketing, propaganda, números, cifras, sem perceber e sem refletir o que é que efetivamente estão por trás desses números e dessas cifras. Espero não tê-los cansados muito e fico à disposição para qualquer debate. Muito obrigado pela assistência de todos. Bom, está aberto, então, o espaço para perguntas, né? Vamos, já temos aqui uma... Passa aqui para a desembargadora Elinei primeiro, depois acho que o Rogério pediu, né? Também, mas a desembargadora primeiro, depois... Desculpe, agora ou desembargadora Elinei, eu não tinha te visto aí, por isso que eu não fiz referência a você. Também o desembargador José Otávio, o Antônio Carlos, tá? O Antônio César, né? Antônio César, não, me atrapalhei, Antônio. Vamos lá. Então, começa com a desembargadora Elinei, por favor. Bom, boa tarde, Tadeu, parabéns pela sua fala. Embora tenhamos muitos pontos de divergência, mas o debate é isso, e é sempre muito produtivo essa dialética, não é? Essa troca de ideias e a defesa dos pontos de vista.
E aqui eu volto um pouquinho à sua fala, quando tocou no assunto de participação de pessoas externas no processo de conciliação, né? É óbvio que nós temos pontos de vista diferentes, e você não vai conseguir me convencer do seu ponto de vista, nem eu vou convencer você do meu. Então, eu não estou aqui tentando convencê-lo do meu ponto de vista. Mas eu por natureza, eu sempre fui muito conservadora. Mas aí é uma coisa engraçada que acontece na vida da gente. Quando a gente começa a ter mais passado do que futuro, sabe? A gente começa a pensar que a gente tem que olhar para frente e buscar se atualizar, inovar e olhar, na verdade, para o futuro. E eu penso que nós vivemos hoje, no cenário atual, político, jurídico, um momento muito peculiar. E nós estamos numa linha muito tênue, não é? Entre nos afirmarmos, mais uma vez, como um grande ramo do Poder Judiciário, ou, a depender dos nossos próximos passos, das nossas próximas ações, entrarmos num caminho que pode ser muito perigoso e que pode, efetivamente, culminar numa eventual futura extinção do judiciário trabalhista. Mas eu acho que sempre a gente deve buscar os pontos positivos de tudo que acontece com a gente, de tudo que nos envolve, e fazer do limão a limonada. Então, com todo respeito ao seu posicionamento, penso que é hora de nós inovarmos. É hora de nós inovarmos. Buscar uma justiça do trabalho diferente. Diferente daquilo que se faz até hoje. Quando eu encerro as minhas correições, eu costumo perguntar para os servidores das varas e para os próprios magistrados. Falo assim, olha, vamos fazer um exercício de futurologia aqui agora. Eu quero que vocês fechem os olhos e se imaginem no dia, hoje é dia 21, né? Se imaginem no dia 21 de junho de 2028. E vocês acordaram de manhã e estão saindo de casa para ir trabalhar e chegaram no seu local de trabalho. Como é que vocês acham que vai estar o local de trabalho? Como é que vocês acham que a gente vai estar trabalhando na secretaria? Como é que vocês acham que o juiz vai estar fazendo a audiência? E, nesses exercícios de futurologia, muitas ideias interessantes surgiram. E eu procuro pensar hoje, enquanto administradora, eu procuro pensar a Justiça do Trabalho daqui 10, 15 anos. O que eu estou fazendo hoje no meu tribunal, eu estou pensando para daqui a 10 anos. Então, quando eu digo que a gente precisa inovar, é porque se a gente não se mexer e a gente continuar adotando as mesmas ideias, nós fatalmente, em algum momento dessa jornada, dessa caminhada, nós iremos naufragar. Então, eram só essas considerações que eu queria fazer. E parabenizá-lo mais uma vez pela sua fala, muito coerente com o seu ponto de vista, muito lúcida. E espero nos encontrarmos mais uma vez, não é? Fora de um ambiente tão solene, para que a gente possa continuar essa conversa, que aqui tem assunto para horas. Obrigada. Eu acho que pode ser, né? Então, vamos... A minha colega Elinei, vou tomar a liberdade de tratá-la assim. E, sem dúvida, você, já no início da sua fala, você disse... as nossas premissas são muito diferentes, né? Eu entendo esse seu ponto de vista e respeito, gostaria de dizer muito isso. Eu sou um entusiasta do debate, da reflexão, de troca de ideias. Eu acho que
Ainda que eu e você, a gente não venha mudar de posição, mas, quem sabe, no debate a gente acha alguns pontos em comuns. Isso nunca descarta essa possibilidade, né? Mas, enfim, nós temos aqui premissas diferentes, então nós caminhamos sob pontos de vista absolutamente paralelos, né? O que você chama de inovar, eu entendo perfeitamente, mas eu não tenho como... E aí eu vou me assumir na posição um pouco de jurássico, e você é mais evoluída do que eu acho que eu sou mais jurássico, mas você sabe por que eu sou jurássico, Elinei? Porque eu tenho uma realidade nas relações de trabalho que não são nada inovadas. Tirando a área tecnológica, que nos traz temáticas novas, e conflitos novos, leads novas, o essencial não tem nada de novo. Nós somos um país que tem, depois dos Estados Unidos, o maior número de pessoas que possuem aparelho celular, e, convivendo com isso, nós temos o trabalho escravo. Nós temos isso aí, ó, que está aqui na parede. Então, assim, eu não consigo assim, ter uma visão tão inovadora diante da realidade que eu moro no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele tem uma peculiaridade que nem todas as cidades têm, além de ser a mais bonita, mas, fora isso, também, hoje em dia, é uma das mais violentas. Mas ele tem uma peculiaridade de que, como principalmente a Zona Sul, ela é cercada de favelas. Então, você não tem como esconder a desigualdade. A desigualdade está na nossa cara diariamente. Toda vez que eu pego o meu carro, eu, desembargador, entro lá no meu CRV, ligo o ar-condicionado, boto uma música bacana, e aí eu olho para o lado, tem famílias dormindo embaixo do viaduto. Umas crianças cheirando o colo ali. Se eu for um pouquinho mais, me aprofundar mais, no subterrâneo daquelas lojas lá do Saara, de coisa, tem trabalho escravo. Então, assim, é uma desigualdade que ela não é inovadora. Então, com essa concepção, com isso que me salta aos olhos, eu não consigo ter um olhar de que a Justiça do Trabalho tem como mudar essencialmente sob esse aspecto. Mas, volto a te dizer, respeito bastante o seu ponto de vista, entendo, porque realmente a gente tem sempre uma ansiedade pela mudança, pelo novo. Eu tenho, quantas vezes, né? Mas, enfim, é uma visão que eu respeito, mas quem sabe a gente, fora daqui, consiga chegar a alguns pontos em comum. Obrigado, Tadeu. Vamos ao Rogério. Rogério, nós já debatemos várias vezes. Tem limitação de tempo, Colucci? Tem. Só se a gente já transformar essa parte aqui no debate, nós já podemos... Eu estou falando porque assim, são muitas coisas e muitas considerações que eu gostaria de fazer sobre as várias coisas que o desembargador Tadeu colocou. Mas fique à vontade para me chamar a atenção e cercear o meu tempo, se ele for além do razoável. Vamos botar aqui 5 minutos com 2 pontos para mais, 2 para menos, aí a gente ajusta, tá? Tá fechado o acordo. Não vamos perder. Bom, é verdade. Não vamos perder essa oportunidade, não, por favor. Melhor do que a sentença improcedente, né, os 5 minutos. Mas, assim, primeiro, eu gostaria, como já disse, de parabenizar a iniciativa da Anamatro e dos colegas, né, que, principalmente aí o colega Mauro, junto com o Colucci, que tomaram essa iniciativa de pautar isso dentro desse contexto, que, por si só, diga-se de passagem, esse projeto já é algo extremamente importante, né? Não sei se as outras associações fazem o mesmo, mas, se não fazem, deveriam seguir. Me parece que é uma iniciativa inovadora que precisa ser louvada. E, obviamente, mais ainda de pautar esse tema, né, e, no meu caso, com toda a suspeição pela vinculação que tem. E não vou dizer isso para jogar confete no desembargador Tadeu, e nem precisa, mas eu acho assim, o desembargador Tadeu é alguém
que a gente pode considerar o que diz pela autoridade, pelo argumento da autoridade, antes de pensar na autoridade do argumento, né? Assim, é um colega que teve um papel importante no movimento associativo, num momento delicado, isso todos nós sabemos, e exerceu recentemente um encargo não menos relevante no Conselho Nacional de Justiça, também num momento, né, difícil, né, e vivendo toda essa turbulência aí, e talvez pouco podendo fazer, mas, ao mesmo tempo, com muita pressão nas costas, né, eu digo, desde restrições, dificuldades orçamentárias, até outras iniciativas que, em alguma medida, acabam gerando, no mínimo, algum desconforto e alguma pressão sobre quem exerce esse tipo de condição. Então, digo aqui com toda a sinceridade, desembargador Tadeu, que tenho o maior respeito, antes, né, de ouvir, né, o que é dito, né, o que sai das suas palavras, e acho extremamente importante a gente estabelecer esse debate aqui, não só porque não faria sentido ser um jogo, né, de um lado só, mas acho que, assim, para alguém que está envolvido, e eu não estou falando aqui como juiz auxiliar da vice-presidência, mas eu estou falando como magistrado, e como magistrado que vive aquilo que chamamos de movimento pela conciliação. Acho extremamente importante que a gente crie esses espaços de debate promovendo o contraditório, porque não adianta, né, a gente ficar falando para quem concorda com a gente, né, que seguramente não vamos em lugar nenhum. Muito bem, feitas as premissas, eu gostaria de tecer algumas considerações mais no plano geral e das premissas, como o desembargador Tadeu colocou, e aí tecer algumas considerações sobre alguns aspectos específicos, né. Primeiro, assim, quanto aspectos mais gerais e no plano das premissas, né, eu chamaria a atenção para 3 aspectos que eu considero relevantes, né, e aí tentando fazer um contraponto, mas, obviamente, provocando aí sem a pretensão de convencer o desembargador Tadeu, mas apenas provocando uma reflexão, e a intenção é só essa, né. Primeiro, né, eu, pelo menos, estou falando por mim, não tenho dúvida que todas as iniciativas que são propostas dentro daquilo que se chama de movimento pela conciliação não são e não podem ser vistas como objetivo principal e final reduzir processo, matar processo, como uma solução para um problema de excesso de demandas, né? Eu acho que isso pode ser visto como um subproduto, ou uma consequência. Ainda, reconheço eu, que muitas vezes adotemos uma estratégia, talvez até por uma questão de convencimento dos demais colegas e sensibilização da sociedade, vamos dizer, abusemos disso numa estratégia de marketing. Por exemplo, a questão dos números da Semana da Conciliação, né? Tem um lado, né, a Semana da Conciliação é um esforço concentrado, em que nós fazemos, durante uma semana, aquela história do plus a mais, um esforço adicional que nós não conseguimos manter durante todas as semanas, não conseguimos mobilizar aqueles recursos que nós mobilizamos para fazer o que fazemos na Semana da Conciliação todas as semanas. Basta dizer que a média de acordo semanal na Justiça do Trabalho é em torno de 20 mil processos por semana útil, com um desvio padrão de 2.000. Então, nós trabalhamos aí com a média de 20 mil, um desvio padrão 2.000 a mais, 2.000 a menos. Na Semana da Conciliação, nós fazemos 27 mil. Nós fazemos 7 mil a mais, né, quase 30% a mais do que fazemos todas as semanas. Isso envolve, inclusive, por parte dos juízes que não estão no Sejusc, porque isso já acontecia antes da existência dos Sejuscs, né? E aí, quando conseguimos números significativos, né, obviamente que, né, isso é muito mais um trabalho de marketing, né? O Guilherme mesmo aqui pela manhã dizia, pô, me dá esse papel desses números que eu vou levar lá para o Congresso Nacional para convencer os parlamentares na discussão de orçamento, né? Então, eu não tenho dúvida, estou falando por mim, né, e acredito que fale por outros colegas, que número não é o fim maior. Número é subproduto, número é resultado. E qual é o fim maior? O fim maior, primeiro, é criar uma outra alternativa, é criar uma outra via, né? Nós temos lá, que veio lá desde a década de 70, a ideia do Fórum de Múltiplas Portas, lá do professor Frank Sander, no sentido de colocar o seguinte, olha, tem conflitos, e daí porque se falava inicialmente em resolução alternativa, disputes resolutions, resolução alternativa, depois passou-se para apropriadas, e aqui a gente fala em adequada, que foi até uma expressão que o professor Kazuo Watanabe cunhou aqui no Brasil. Mas, ou seja, tem conflitos que necessariamente terão que ter uma sentença. Tem conflitos que comportam um outro tipo de solução que não necessariamente uma sentença.
como, por exemplo, uma solução autocompositiva. Então, assim, eu, pelo menos, não tenho a ilusão de que a conciliação é a solução, é a panaceia, é a solução para todos os males. Não. Investir na conciliação é simplesmente investir em uma nova via, em uma via adequada ou alternativa, e o ideal era pensar em adequada, e isso presumiria avaliar aquele conflito e saber se ele convém ir para essa porta ou não. Já passei os 5 minutos, né, Colucci? E eu estou olhando aqui, viu? Vamos ter que rever esse acordo, viu? Uma cláusula revisional. Mas a sentença. Mas, assim, então, a ideia é essa, né? Os números são subprodutos. É criar uma nova alternativa de forma adequada, de forma técnica, de forma ética. E, para isso, tem um código de ética na Resolução 74 que nunca ninguém falou antes. Em padrões éticos, né? Nunca ninguém... Nós temos colegas que fazem verdadeiras atrocidades em audiências de conciliação há décadas, impondo acordos, muitas vezes, criando constrangimentos, ameaçando a parte. Ninguém nunca parou para questionar isso e para pensar no código de ética. Hoje nós temos um código de ética que, diga-se de passagem, muitos colegas sequer conhecem, né? E eu digo para todo advogado, leia o código de ética, como for para a audiência de conciliação, e exija que o juiz cumpra o código de ética, que ele existe e está aí para ser cumprido. Então, a ideia é pensar numa nova via de maneira adequada, de maneira estruturada, de maneira técnica, se apropriando, enfim, dos recursos técnicos e científicos que estão hoje disponíveis aí para isso. A solução autocompositiva tem a sua dimensão científica. Isso, né, como o ministro Renato disse, desde a década de 70. E cada vez mais, hoje nós já falamos nos chamados mecanismos de segunda geração da resolução apropriada de disputas. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, nas premissas. Petição inicial, aí é uma premissa, né, que aí, quer dizer, se a gente não concorda nas premissas, não tem problema. Aí vira meio que a questão dogmática. A gente não vai concordar lá na frente e está tudo certo. Mas, assim, para mim, petição inicial não é sentença. Petição inicial é petição inicial, contestação é contestação, sentença é sentença. Então, eu trabalho com a premissa de que a petição inicial é um pedido que pode ser acolhido ou não. Que a petição inicial, que toda ação tem como características 2 elementos fundamentais: incerteza, elemento probabilístico, e atraso. Ou seja, no nosso sistema, e não sei se algum sistema do mundo é diferente, não existe instantaneidade na solução do conflito. Ou seja, existe um tempo, existe o tempo do processo, por mais que se invista em estrutura, em celeridade processual. Então, se a sentença tem como características a incerteza e o atraso, se eu estou no plano da incerteza, eu posso encontrar uma alternativa, eu posso me valer de uma alternativa que permita encontrar uma solução em que eu fuja da incerteza. A pergunta é melhor um reclamante fazer um acordo em que ele receba R$5.000, ou é melhor o reclamante não fazer esse acordo e uma sentença de R$0, né? Eu imagino que para um reclamante que vai ter uma sentença lá na frente de R$0, é melhor ele fazer um acordo de R$5.000. Então, assim, se a gente parte da premissa de que toda petição inicial é sentença e que fazer acordo, então, é abrir mão de direitos que, por estarem numa petição inicial, já são dados porque é renúncia, aí, nós, de fato, não tem sentido a conciliação. Nós presumimos que petição inicial não é sentença, e é incerteza. E, diante desse cenário de incerteza, nós podemos fazer um acordo que permita resolver essa incerteza dos dois lados, fazer uma solução que envolve gestão de risco. A Semana da Conciliação, ela podia ter sido 3 bilhões, mas ela também podia ter sido $500 milhão. Eu não sei qual seria o resultado, a não ser que eu parta da premissa de que todas as petições iniciais relacionadas aos projetos que foram pautados na Semana da Conciliação, no fundo, tinham que ser tratadas como sentenças e ponto final, porque o advogado botou na petição inicial aquilo é devido, né? E a terceira premissa importante é que é o seguinte: a gente não pode presumir a má-fé. Eu posso me inscrever para... Então, eu encerro aqui os aspectos gerais e depois entro nos específicos numa segunda rodada, se possível. Isso. Então, só o último ponto, que é o seguinte: a gente não pode... A gente não... O Rogério não dá para dar a mão, ele já quer o braço e tal. Mas entra aí, vai. Só que aí eu vou concluir, que era o terceiro ponto, e aí quero concluir essa parte geral. Eu acho que a gente não pode presumir a irresponsabilidade e a má-fé dos juízes, né? Então, assim, homologar acordo é ato jurisdicional. Se um juiz homologa um acordo que envolve abrir mão de verbas rescisórias incontroversas, a responsabilidade é desse colega. E aí, assim, inclusive eu acho que esse ato passa por uma análise do Código de Ética, do próprio Código de Ética, né? É assim, por que ele homologa? Então,
se o juiz está fazendo isso, como também nós temos sentenças que não são perfeitas. Então, se tem juiz homologando acordo de verba rescisória incontroversa para renunciar à verba rescisória incontroversa numa situação em que a empresa teria condições de solver, uma empresa solvente, o juiz homologa um acordo, aí o colega, me parece, né, é que está contrariando o próprio Código de Ética. E eu não vou presumir que todos os colegas se comportam assim, eu vou presumir o contrário. A mesma coisa vale para o PJE. Se o PJE me permite, eu sou juiz do Sejus, que o PJ me permite, eu nem sabia disso, vou até colocar para o pessoal do Comitê Gestor do PJE, que o juiz do Sejus, que entre em todos os processos na vara e tome na mão grande, eu não posso presumir que todos os juízes de Sejus de Brasil, porque tem esse mecanismo, vão tomar processo na mão grande. Então, assim, eu acho que se a gente, né, alinha essas premissas, aí talvez a gente possa entender a coisa, os detalhes lá na frente de uma forma diferente. Desculpe, né, por ter me sujeito à pena de litigância de má-fé, porque me excedi. Não, litigância de má-fé não. Seria uma multa, né? Por abusar do Dora. Vamos, será que a gente ouve todo mundo? Entendeu? De repente. Não, vai falar. O Rogério não estava entendendo, é que são vários que querem falar, eu tenho que garantir o tempo de todo mundo. Mauro agora, e estou respeitando a inscrição, tá? Ele pediu antes, Antônio César. Por favor. Muito obrigado, boa tarde a todos e a todas. Desembargador, prazer conhecê-lo. Sou Mauro Braga, presidente da Amatra 11, Amazonas e Roraima, e, por acaso, também coordenador e supervisor do Sejusc naquela região. E o mais importante do debate é quando nós conseguimos, em posições tão antagônicas, concordar com algumas coisas que são fundamentais. Eu concordo com Vossa Excelência quando diz que o instrumento da mediação se propõe à pacificação e não à solução do conflito. E é por isso, desembargador, e eu falo pelo Sejusc Manaus, uma audiência de mediação leva, em média, 50 minutos. Eu não tenho cheirinhos lá, não tem nada disso, não. Mas eu tenho uma mesa redonda. Eu tenho uma mesa redonda e eu formei, além de coordenador, também formei os 71 servidores que atuam no Sejusc. 71 formados com 100 horas cada um deles. Para quê? Para que eles tentem a pacificação. E por que eu lhe digo isso? Porque disse a todos eles, na oportunidade que estávamos juntos em sala de aula, a conciliação ela é a cereja do bolo. Ela é o objetivo a ser alcançado. Num primeiro momento, o que me interessa aqui é que as partes se aproximem e que as partes possam pôr fim a esse conflito, pacificando-o. E eu vou, como Vossa Excelência disse, vou parafraseá-lo, a gente vai ficando velho e vai tendo um monte de história para contar. Eu não sou tão diferente assim. Há uma semana, pouco mais do que isso, uma determinada juíza de uma vara me ligou pedindo: eu quero mandar esse processo para o Sejusc, porque é uma coisa tão pesada, tão difícil, que eu tenho convicção de que uma sentença não fará justiça nesse processo. Eu recebi o processo e era um processo de assédio sexual que se arrastava já por algum tempo, e essa audiência, desembargador, durou 2 horas e 50 minutos. E nós utilizamos todos os mecanismos como sessão individual, levamos o reclamante, depois levamos o reclamado, conversamos, e a cada questão que eles iam colocando, muitos dos advogados, quando acompanhavam nessa sessão, mas você não me disse isso. Isso você não me disse lá atrás. Ou seja, começaram a trazer questões para os próprios advogados que nem mesmo os advogados conheciam. Para resumir a história, para não tomar o tempo que o Rogério já valeu por todo mundo. E eu não quero cansá-lo também com as minhas histórias. Ao final dessa audiência, eles fizeram, de fato, o acordo. Porém, quando terminou, e essa audiência eu próprio mediei, foram quase 3 horas de sessão, eu disse ao reclamado: o que o senhor leva daqui? O que o senhor leva daqui? Aí ele falou para mim assim: eu levo
um procedimento que eu nunca mais vou adotar na minha vida. Porque aqui eu tive a certeza do que eu errei. Naquele momento, embora o conflito trabalhista já tivesse sido extinto há muito tempo, havia um conflito dentro daquele homem que ele poderia retomar outras tantas e tantas ações e que poderiam gerar tantos e tantos novos conflitos. E isso, então, para que eu possa dizer que, embora de pensamentos antagônicos, sou absolutamente favorável ao que Vossa Excelência pensa. Mediação é para pacificar. E é isso que eu tento, no meu Sejusc em Manaus, realizar. Muito obrigado e uma boa tarde a Vossa Excelência. Antônio César. Antônio César. Desembargador, boa tarde e parabenizo e agradeço o senhor pela disponibilidade de estar conosco aqui e pela lucidez e coragem, pelo discurso contra-majoritário, enriquecendo e elevando de maneira ponderada esse debate. Eu adiro às preocupações e acompanho a previsibilidade dos danos, vez que é evidente, no meu humilde sentir, que seremos obrigados, sim, a suportar, se não tivermos cuidados, com as premissas que utilizaremos no Sejusc. Ainda engateamos com o Sejusc, com as premissas que adotaremos. Vejo que, cada vez mais, o nosso ambiente ele trabalha com lógicas perversas, onde se parabeniza números descontextualizados da realidade das partes. Números que são aplaudidos, que, na verdade, deveriam nos trazer preocupações. Podemos ter os Sejuscs como fomentador de demandas, onde o trabalhador ou empregador terá certeza que é mais vantajoso não pagar as verbas rescisórias e previdenciárias a tempo e modo, ante a certeza que poderá pagar menos, parcelado, e tudo com caráter de verba indenizatória. Existe uma concorrência, existe, entre Sejusc, a necessidade de produzir números. E o que eu vejo muitas vezes são colegas homologando verbas rescisórias de natureza alimentar, como sendo indenizatório. E aí você fomenta uma necessidade muito grande de números, são parabenizados com isso, e, com isso, só prejuízo para a justiça e para tudo mais. O Sejusc é importante, sim. Poucos discursos a gente vê como um colega de Manaus que traz para a gente essa ponderação. Para mim, a coisa só tem futuro se a gente tiver no Sejusc, de fato, o cuidado de não produzir números, de produzir pacificação, de saber que, ao chegar lá, terá que a pessoa sentir, o empregador, o empregado, que não será acolhido com a necessidade de produzir números, mas que a coisa será, de fato, regulamentar. Parabéns e muito obrigado pela atenção. Obrigado. O desembargador José Otávio, né? Por favor. Boa tarde. Eu gostaria, inicialmente, de parabenizar o caríssimo colega desembargador Gustavo Alckmin, que eu conheço há muito tempo, também sou da antiga aí, e admiro o seu trabalho, e, enfim, há muito tempo, não só como líder associativo, como magistrado, conselheiro do CNJ. Eu só gostaria de dizer, desembargador, que nós temos muito mais pontos em comuns importantes do que divergências. E eu vou dizer, sem medo de errar, que todos aqueles que estão envolvidos no movimento pela conciliação também querem a preservação da justiça do trabalho, também querem a preservação da dignidade do trabalhador. E mais, nós queremos aquilo que a jurisdição almeja, que é a solução das lides trabalhistas, no nosso caso, com justiça, buscando a paz social, que é o fim último almejado pelo direito. Esse é o nosso intuito. Eu acho que isso é o que nos une, como magistrados. Nós apenas temos pequenas divergências, eu diria, e agora eu diria até que, talvez por desconhecimento, muitas vezes, da realidade prática, e digo por mim, porque eu fiz o primeiro curso de formador e formadores do CNJ, nos idos lá de 2001, 2002, não sei, inclusive com o Guilherme Feliciano. Naquela ocasião, houve uma grande resistência da bancada trabalhista a esse movimento, mas que depois eu fui me convencendo que o objetivo desse movimento, como disse o Rogério e a desembargadora Elinei, não é exterminar o processo, de forma alguma. Nós não queremos dados estatísticos, não é isso.
o que nós realmente queremos é mudar uma mentalidade que existe no Brasil. Talvez pelo fato do Estado ter chegado antes da sociedade no nosso país, nós acostumamos a terceirizar todas as soluções dos nossos problemas para o Estado. E muitos deles nós somos capazes de resolver. E é isso que nós precisamos fazer. E o Judiciário, hoje, desembargador, eu acho que tem uma missão importante, que é de participar, inclusive, da educação do cidadão nesse sentido. Então, eu gostaria, nesse ponto, de tranquilizá-lo e dizer que os nossos objetivos são os mesmos, quer dizer, todos nós que aqui estamos queremos o sucesso da nossa prestação jurisdicional, melhorar a qualidade da nossa prestação jurisdicional, e se temos divergência, parabenizo a ANAMATRA, vamos resolver, vamos discutir, vamos debater, porque eu acho os dados não mentem. Eu não consigo entender como uma solução legítima, construída pelas partes, sob o olhar atento do Estado, possa ser melhor do que uma solução imposta pelo juiz. Não consigo, desculpem, não consigo entender. E é isso que nós buscamos, ao menos isso que é esta política que, como coordenador do NUPEMEC, eu faço questão de preservar na 15ª região. Número de reclamações que nós temos de colegas na corregedoria contra colegas por acesso indevido ao processo. Que eu saiba, nenhuma. Resistências, poucas, muito menores do que aquelas que tínhamos algum tempo atrás, à medida em que os colegas vão conhecendo qual é a prática. E aqueles colegas que resistem, eu procuro conversar com o colega, saber, olha, aonde nós estamos errando, por favor, porque o nosso trabalho é hercúleo, nós trabalhamos muito. No meu caso, por exemplo, eu não me afasto da jurisdição, isso é algo a mais que eu faço, sem nenhuma estrutura do tribunal. Então, eu estou dando parte do meu tempo, do meu trabalho, da minha vida para isso. Agora, se estou errando, por favor, me falem. E aonde erramos, nós vamos corrigir. Nós vamos corrigir. De tal sorte que eu espero que cheguemos a um ponto de convergência, né? Se isso for possível. Logicamente, não quero mudar a maneira do colega pensar, e nem a maneira, mas só quero dizer o seguinte, nós temos muito mais poder de convergência do que divergência. E parabenizo a sua fala. Mais algum questionamento? Kleber. Boa tarde a todos. Como é que está o tempo, desembargador? Estamos bem aí, né? Não, estou bem. Está bem? É só uma... Enfim, peço a liberdade de fazer minhas as palavras do Rogério, do Mauro, enfim. Na verdade, a gente tem uma preocupação muito grande, efetivamente, quanto aos rumos da conciliação, especialmente quando se tem o envolvimento de pessoas que tratamos por terceiros, embora não sejam. A exemplo do Mauro, eu tive a oportunidade de participar da formação de conciliadores no âmbito da 18ª região, e a impressão que tenho, para não dizer a certeza, é de que são pessoas que têm a mesma ou talvez maior preocupação do que propriamente a magistratura em relação ao conteúdo das conciliações que são apresentadas em mesas de centros dessa natureza e que acabam sendo ou resultando em atas de audiência que, por sua vez, refletirão as decisões, e aí é importante deixar isso claro, as decisões dos juízes do trabalho do Brasil. E, por serem exatamente juízes do trabalho, assim como o Rogério pontuou, eu não posso presumir o contrário do que seja aquilo que expressa a nossa realidade. Ou seja, juízes do trabalho absolutamente responsáveis quanto aos acordos que analisam, seja através de centros de conciliação, sejam nas suas próprias mesas de audiência. É algo que sempre me chama a atenção, esse critério da chamada indisponibilidade do direito trabalhista em si, ou do direito do trabalho essencial, como o desembargador colocou, porque em mesa nós sempre admitimos essa transação, sempre admitimos. E a justificativa é sempre a de que a res é dúbia, a de que a pretensão foi posta, mas não a sentença. A petição inicial, de fato, ela é um projeto da sentença, mas ela não é necessariamente a sentença. De modo que nós lidamos com pretensões, e pretensões, às vezes, que vêm de pessoas
absolutamente, eu diria manifestamente, hipossuficientes. Mas nem sempre o são. E a realidade de, no meu caso, 16 anos de magistratura, já me colocou à frente, ou me fez deparar com situações em que, em todos os sentidos possíveis, exceto o jurídico, a subordinação ou a hipossuficiência havia de modo contrário. Ou seja, o empregador estava numa condição até de subjugado em relação a eventuais reclamantes. Mas isso, obviamente, é exceção. Só quero mostrar que, ou não mostrar a rigor, refletir que há várias situações que expressam tanto essa necessidade protetiva absoluta do direito do trabalho, quanto um pensar ou um olhar lá adiante, como a desembargadora aqui pontuou. Me chama a atenção, em relação à homologação de acordo extrajudicial, os números que Vossa Excelência trouxe, porque pode ter aí mesmo algo que reflita uma postura em relação à qual eu sou contra. Por exemplo, acordo extrajudicial para homologar rescisão contratual. A meu sentir, não é o propósito da lei. E se a gente for, é óbvio que a interpretação histórica não é a juridicamente adequada, ela pode ter algum efeito filosófico, mas não é a juridicamente adequada. Mas se formos ao próprio relatório, não vou dizer o nome da pessoa aqui para não ser deixado, mas ao próprio relatório do que justificou esse texto que veio a ser aprovado como a Lei 13.467, a gente vai perceber que a justificativa do 855B e seguintes, lá e seguintes da CLT, a homologação de acordo extrajudicial, seria a tal da segurança jurídica. Ok. Mas aí, quando eu vou no próprio texto da reforma, eu não percebo, aliás, eu percebo que a homologação de termo de rescisão contratual deixou de ser exigida, exceto para estável, o artigo 500 continua lá incólume. Muito bem, se eu não preciso homologar a rescisão, eu não preciso homologar a rescisão nem no sindicato, e quanto menos na Justiça do Trabalho. Então, nesse particular, se essa é a premissa que moveu a impressão que Vossa Excelência trouxe, eu estou de pleno acordo. Mas, por outro lado, eu não tomo a homologação de acordo extrajudicial como algo que diminua a Justiça do Trabalho. Antes disso, é necessário que o juiz do trabalho verifique, caso a caso, inclusive com a possibilidade de designação de audiência, se há interesse processual naquilo. E há interesse processual, sem querer aqui doutrinar absolutamente nada, na vertente, ou na velha vertente, da utilidade e da necessidade mesmo. Então, se eu tenho a lei não exigindo a homologação de um TRCT, eu não tenho nem a necessidade, quanto menos utilidade nesse procedimento de jurisdição voluntária para homologar um mero TRCT, de modo que o juiz do trabalho pode simplesmente dar uma resposta negativa, dizendo que não há interesse, extinguindo o procedimento sem resolução de mérito. Mas, quando eu faço a pergunta se aquele problema, e há um problema, se aquele problema, se não resolvido pela via do acordo extrajudicial, gerará ou não uma reclamação trabalhista, seria fechar os olhos para uma realidade claríssima de que, se essa via adequada, alternativa, chame lá como for, Rogério, não atuar, nós teremos um processo trabalhista, que vai se sujeitar pela ritualística, seja do sumaríssimo ou do ordinário, dentro da própria CLT, a uma audiência que nos impõe necessariamente conciliar. E no ordinário, nos impõe conciliar no início e no final, sob pena, se não tiver no final, de uma possível nulidade, inclusive. Então, por que não admitirmos com bons olhos e aí administrarmos o conteúdo desses acordos antes disso, antes da reclamação trabalhista estar instalada? No Congresso Goiano de Direito do Trabalho, o André, tivemos a honra dele palestrar lá recentemente, semana retrasada em Goiânia, Colucci, já caminhando para o final. Um palestrante, um advogado, salvo engano, da Bahia, deu um exemplo de utilização de produção de prova, ou antecipada de prova, para evitar conflito. E aí a gente sabe muito bem, para evitar o risco da sucumbência. Mas compreendi como um exemplo adequado de como um mecanismo processual estabelecido lá no artigo 381 e seguintes do CPC pode ser bem utilizado para evitar o risco do próprio autor quanto à sucumbência, mas também para evitar uma demanda. Então, o resultado, ingressou com procedimento para a produção, Colucci, como se fosse lá na sua vara especializada, para a produção antecipada de uma perícia, para verificar a existência ou não de um nexo causal de uma possível doença ocupacional.
A resposta da perícia, o juiz deferiu, foi feita, não tem contraditório, mas tem acompanhamento, foi feita a perícia, resultado, positiva a perícia para o nexo. Procedimento adotado pelo advogado, notificação extrajudicial, era um banco, não disse qual era o banco, para o banco, para que sentem à mesa e, de repente, passem por uma mediação. De repente, cheguem a um acordo extrajudicial, que vai ser levado a um juiz do trabalho baiano para dizer assim, ó, através, e aí, desembargador, só pontuando, me passou a impressão de que, para Vossa Excelência, poderia haver um acordo extrajudicial firmado pelo mesmo advogado. A lei é muito clara no sentido de que não, assim, e a OAB já se pronunciou naquela audiência pública no Conselho Superior de Justiça do Trabalho, no sentido, e no que eu concordo, de que não podem ser sequer advogados do mesmo escritório. Então, dois advogados em posições inicialmente antagônicas vão refletir em uma petição. O PJE não admite petição conjunta, assinatura conjunta ainda, um assina, o outro ratifica por petição avulsa. Uma expressão de algo que chegaram em termos de conciliação, ou algum ponto que chegaram em termos de conciliação. E o juiz do trabalho avaliará, especialmente designando uma audiência. Havia aqui um conflito? Havia. Havia uma lide? Não chegou a haver lide, porque o conflito foi resolvido através de um acordo, e agora o Poder Judiciário vem do que a gente chama de administração pública de interesse privado, dando, agora sim, a sua resposta de que aquele acordo é válido segundo as leis e a Constituição do país. Então, a minha visão é de que é algo que merece atenção, viu, Antônio César? Concordo com você, é óbvio, né? Estou falando aqui a minha reflexão, no texto que escrevi sobre isso, em um livro sobre a reforma, eu deixo isso claro, mas a gente precisa analisar de coração aberto essa possibilidade, porque tem muita coisa boa para se extrair daí, como há riscos que merecem nossa máxima atenção. Obrigado. Obrigado. Não, agora eu vou ouvir o desembargador, depois nós voltamos, tá? Desembargador Tadeu, agora as respostas são várias. Tens o tempo justo. Não, tem o tempo necessário. Não, vou tentar ser breve, até para também não cansar os colegas e também não ser repetitivo. Veja bem, né, vou pegar na maior parte da fala dos colegas, até porque a tônica é a mesma, né? A gente parte de premissas diferentes. Então, assim, nós vamos caminhar paralelamente, ainda que, eventualmente, a gente possa encontrar pontos em comuns. Porque nós partimos de visões absolutamente diferentes, das quais eu respeito, volto a dizer. Mas, quando eu falo sobre esse tema, não falo tanto, não, falo disso para os amigos, mas aí, na hora, eu tento esclarecer. Eu sempre fico com receio de ser confundido como alguém que é contra a conciliação. Eu não sou contra a conciliação, em hipótese alguma. Eu não acho que a petição inicial ela é totalmente procedente em todos os seus pedidos. Ela já é a colocação de que os direitos postos ali já são são direitos mesmo do reclamante, né? Então, assim, o meu discurso, a minha insurgência não é contra a negociação. Eu sei que há situações em que você não sabe quem é o hipossuficiente. Eu fui juiz de vara há muitos anos, de junta de conciliação. Já me deparei com situações em que você realmente não sabe quem é ali, quem é que está pior da vida, né? Já me deparei com situações em que você teve que perder um tempo enorme para tentar um acordo, conseguir um acordo, marcar, adiar, voltar, né? Então, assim, eu acho que a negociação ela é parte de um processo onde que você não tem uma certeza absoluta por nenhuma das questões. A minha insurgência é contra uma política institucional que priorize e preconize a
conciliação como o fim primeiro do Poder Judiciário, da Justiça do Trabalho. Esse é o meu ponto de vista. Essa é a minha insurgência. Entendeu, colega Mauro? O fato, o exemplo que você narrou é um excelente exemplo para uma mediação, uma conciliação lá no Sejus. Agora, poderia ter acontecido numa vara. Poderia ter acontecido com o juiz. O mesmíssimo exemplo. O juiz poderia perder 1, 2 horas, 3 horas, ele podia adiar, ele podia pedir para segredo de justiça, ele podia ouvir e chegar, quem sabe, ao mesmo lugar. Entendeu? Então, assim, o meu senão é com essa política massiva de conciliação. É chegar um banco X e exibir no final do ano que ele teve tantos milhões de conciliações, como se isso fosse um grande mérito, ele sendo... Não estou partindo do pressuposto que a pessoa inicial é totalmente procedente, não. Estou partindo de fatos. Ele sendo um notório descumpridor de legislação trabalhista, independentemente do processo A, B ou C. Cada um de nós pode pensar no banco que quiser. Eu não vou citar aqui para não já que eu estou sendo gravado, né? Então vamos dizer lá que vão levantar minha suspeição. Mas pode pensar no banco que quiser, que é notoriamente descumpridor de legislação trabalhista. E no final do ano ele exibe os dados da quantidade de conciliações que ele fez, e olha como ele é legal. Olha como ele é legal. Então, e se, viu, Rogério, se a questão de reduzir demandas é marketing ou não, é a visibilidade que aparece. É a visibilidade que aparece. O que eu ouço dos colegas, em geral, é isso. Isso vai significar redução de demanda. E eu não acho que o discurso seja... não estou condenando de quem faz esse discurso, não. Estou tentando entender a lógica do discurso e que é o discurso que é propagado. Eu acredito em você quando você fala que esse não é o seu objetivo, não é esse a sua... quando você pensa em autocomposição. Mas é o que é, e aí as versões valem muito mais do que os fatos, nós sabemos disso. E a outra coisa que eu queria também dizer é o seguinte, quando eu falo que os juízes são homologados a acordos envolvendo verbas rescisórias, eu não estou dizendo que o juiz está agindo de má-fé. Ele está convencido de que isso é o melhor. Eu só não concordo com ele. Mas ele está convencido que isso é o melhor. Paciência. Né? Não estou acusando o juiz que ele está agindo de má-fé quando ele acha que aquele direito pode ser renunciável. Eu acho que é irrenunciável. Né? Eu concordo totalmente com o Antônio César, com a fala dele, realmente é mais ou menos como eu penso. Né? E só queria, na fala do Kleber, pontuar um aspecto que também a gente parte de visões diferentes do que está acontecendo, principalmente com relação à legislação trabalhista, à nova reforma trabalhista. Quando você diz é preciso... E também a desembargadora Inês, acho que falou a mesma coisa, é preciso fazer do limão uma limonada, preciso salvar ali, ver o que tem de bom. Eu acho que não tem nada de bom. Acho que tem nada de bom. Essa legislação trabalhista, ela, para mim, tinha que ser, essa reforma trabalhista, absolutamente revogada. Não tem nada de bom. A gente pode acertar. Veja bem, aí você vai falar assim, mas tem o aspecto A, B, C ou D, que, eventualmente, nós todos podemos concordar. Nós todos podemos concordar. Um discurso que eu ouvi da boca de vários colegas, assim, que eu considero, sei lá, vamos botar assim, progressistas, se quer botar um rótulo qualquer, e que reclamavam de leads inventadas, ações
pedidos absurdos, excesso de pedidos não sei o quê, e procedimentos que poderiam ser resolvidos e que, eventualmente, tinha algum sentido. Agora, eu perguntava o seguinte, você acha que essa reforma trabalhista veio para resolver esse problema aí? Você acha mesmo? A reforma veio preocupada porque o juiz está lidando lá no dia a dia com o advogado que inventa a ação? Nós não somos ingênuos a achar isso. Não foi para isso que a reforma veio. Definitivamente não foi. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando começou a tramitar o projeto de lei de reforma trabalhista, ainda na Câmara dos Deputados, eu fui em 2 audiências públicas, lá na Câmara dos Deputados. Quando eu fui a primeira vez, o projeto de lei tinha 7 artigos. 7 artigos, que era, basicamente, aperfeiçoar o texto da terceirização, que tinha sido aprovado um monstrengo cheio de furo anteriormente, e o legislado sobre o negociado. O negociado sobre o legislado. E uma multa ali e tal. Era basicamente isso. E o discurso dos deputados, você sabe qual era? O discurso do deputado, não, o discurso do relator era 2 pontos. Excesso de ações trabalhistas e segurança jurídica. É preciso dar segurança jurídica e excesso. À medida que o debate se desenvolveu com os questionamentos de alguns parlamentares, você via que a questão não era essa. A questão era por que a Justiça do Trabalho julga muito favorável ao empregado? Por que o meu processo assim assado, que eu tinha todo o direito, que a minha empresa tinha todo o direito, eu perdi? Porque eram basicamente empresários, deputados empresários que estavam ali. O motivador real daquela reforma estava na fala de cada um daqueles deputados. Esse era o mote para se... Não por acaso, todos nós sabemos que, quando houve aquele corte de orçamento em 2016, o relator do orçamento foi lá para dizer que precisava dar um pito na Justiça do Trabalho, porque ela era muito parcial e julgava muito a favor do trabalhador. Então, tem um velho ditado que todos vocês conhecem na política. Se você estiver andando numa estrada, você encontrar um jabuti em cima de uma árvore, você só pode ter uma certeza: ele não subiu ali sozinho. Então, essa reforma trabalhista não surgiu ali sozinha, ela surgiu com um objetivo. E esse objetivo é muito claro. E, para mim, dentre eles, foi dar esse aval de quitação plena em termos de rescisão por meio da conciliação extrajudicial. Esse número que eu dei são os números atuais da Corregedoria do TST, Corregedoria da Justiça do Trabalho. A gente não sabe o teor desses 13 mil. Mas, Kleber, é pouco provável que tenham sido 13 mil ações referente a direitos questionáveis que poderiam vir se tornar uma ação. Assim, eu apostaria minhas fichas que a imensa maioria é em torno de verbas rescisórias. Mas, enfim, como eu disse, são visões diferentes, a gente tem que continuar debatendo, tentar, quem sabe, aí, conseguir alguns pontos que nos sejam convergentes. Eu agradeço novamente a paciência de vocês, agradeço ao Colucci o convite, o parabenizo. Acho que esse tipo de debate já devia ter vindo há muito tempo. A ANAMATRA teve essa iniciativa e é uma iniciativa bastante válida. É bom ouvir os colegas, vocês creiam em mim
apesar da minha veemência a colocar o meu ponto de vista, eu acho saudável ouvir quem pensa de forma contrária e, principalmente, quem está lidando com o tema na prática, coisa que eu não estou, uma vez que eu estou lá no tribunal, lá com meus processos. Enfim, vocês estão aí na frente de batalha, podem trazer elementos que enriqueçam o debate. Então, sinceramente, eu fico muito feliz, apesar de eu ter achado que o Colucci me jogou as feras, mas eu fico muito feliz em ter ouvido essa contrapartida e continuemos a debater aí no futuro. Obrigado, gente. Isso que eu sou teu amigo, né? Já pensou se eu não fosse. Vamos entregar aqui o certificado, então, ao nosso palestrante Tadeu, né?